e uma canção para reclamar de um... Não dá uma canção? Não, mas uma para reclamar de um mau serviço. Um grito de guerra para os consumidores. Vou protestar, denunciar, vou alertar. Uma queixada que eu vou fazer para alterar. Estamos no Âncora Terrace, em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais. Marisa Liz é uma consumidora como nós, é a voz e a inspiração da edição de agosto da DEC Proteste. Marisa, é uma honra estar aqui. Muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigada eu pelo convite. Há espaço para a inteligência artificial na produção musical em Portugal? Acho que sim, eu acho que em Portugal, eu acho que há espaço para a tecnologia, seja ela qual for, tudo o que é um equilíbrio, tudo o que possa ajudar alguém que não tenha até efetivamente formas de navegar em música. Há muitas pessoas que não têm um teclado em casa, que não têm sequer a possibilidade de o ter. Portanto, a minha visão a nível de expressão, seja ela qual for, quando faz bem a alguém, não me parece que tenha que haver regras. Mas tendo a noção de que, obviamente, a inteligência artificial está a reproduzir uma coisa, não está a criar nada. Está a reproduzir coisas que já foram feitas e a juntá-las de outra forma. E isso tem que ser balizado dessa maneira. Nós não podemos pôr numa caixa uma criação emocional de um ser humano, pô-la na mesma caixa de uma recriação. Se eu estou a dizer que ela não deve existir, quem sou eu para o fazer? Tu utilizas inteligência artificial no teu dia-a-dia? Não. Não, ok, mas e subscrições digitais, plataformas, streamings, tu tens alguma coisa disso? Uma coisa, sou zero digital, ok? Eu ouço vinis em casa, pá, mais analógico era impossível, perco as minhas passwords todas, nunca sei entrar em lado nenhum. O meu telemóvel está sempre estragado porque ainda agora há pouco tempo tirei o som todo das chamadas e nem me apercebi como é que eu fui às definições fazer isso. Portanto, todas as questões que tenhas, ou se o mundo precisar de ajuda para salvar a humanidade e tenha a ver alguma coisa com isso, por favor, não me chamem. Vamos tentar agora conhecer-te um bocadinho na pele de consumidora. Se tivesses a equipa da DEC Proteste ao teu serviço, que problema de consumo ou jurídico é que gostarias, se precisavas da nossa ajuda? Alguma coisa que a gente pudesse ajudar a resolver? A gente está a falar de consumidores. Sim, mas estamos a falar de seres humanos. Portanto, eu acho que a lista é tão grande que a nossa vida realmente merecemos, acho eu, e devemos a nós próprios ter uma vida mais fixe para todos. E eu acho que é qualquer decisão que ajuda a que isso aconteça, seja ambiental. Acho que o consumo e aquilo que estamos a falar nos desconcentra, se calhar, de algumas questões fundamentais da nossa evolução emocional. Estamos tão rodeados de tanta coisa e que quando não estamos vamos à procura dessas coisas todas para não pensarmos em nós. Eu acho que é ter uma responsabilidade maior sobre aquilo que compramos. Eu tenho cada vez mais um cuidado em reutilizar roupa, reutilizar tudo o que eu tenho em casa, não só reutilizar como alterar e transformar. Depois tenho um outro lado de não gastar dinheiro em coisas que se calhar muita gente gasta, ou de não tenho coisas com marcas, não tenho, aliás, se eu conseguir comprar coisas que dê para reutilizar, melhor ainda. Gosto muito de ir a lojas vintage, comprar coisas em segunda mão. Eu não costumo sair para ir comprar coisas, mas tenho uma dificuldade em comprar as coisas certas. Porque, até como o PHDA, por exemplo, eu se não tiver na minha casa de banho tudo à frente, é como se não existisse. Então, se eu não tiver o creme da cara, eu olho e digo, já não tenho creme. E vou comprar o creme. Para não me esquecer de comprar, compro 2. E ponho 2. Já a minha mãe vai não sei o quê, põe o creme no móvel. O meu cérebro funciona passado 3 dias. Já não tenho creme, como é que isto é possível? Vou comprar outro creme. Até que chega a alturas em que há certos produtos na minha casa
que ultrapassam limites estúpidos de até a minha mãe, pá, me dizer: Marisa, temos 30 caixas de cotonetes. Mas tu lembras-te de uma compra que tenhas feito, ou de uma boa compra, isto foi incrível, ou de uma péssima compra, de arrependeste mesmo daquilo? Bem, as péssimas já tenho uma lista grande. Houve uma vez que comprei uma coisa para fazer gatinhos no arroz. Estás a ver? Tu fazes o arroz e depois aquilo faz assim uma coisa e faz uns gatinhos assim a dormir. O que é que eu pensei? Não vou comprar só um, porque a minha família vai adorar isto. Vou comprar já um para toda a gente. Claro. Sim, não. Ninguém. Então o que é que eu fiz? Cheguei a casa super entusiasmada, fiz o arroz, fiz o gatinho, pus o gatinho no prato e o meu filho começou a chorar, a dizer que não conseguia matar um gato, porque aquilo parecia mesmo um gato. E ele: mãe, eu não consigo jantar assim, eu não consigo cortar-lhe a cabeça. Okay. Ninguém gostou daquilo. O que é que eu tenho agora? 15 gatinhos para nada. Portanto, essa lista é grande. Compras boas. Tudo o que eu comprei à minha mãe, todas as viagens que eu fiz. Para mim, o dinheiro mais bem gasto da minha vida foi em experiências. Mas lembras-te de algum destino em particular que te tenha marcado? Não, esta experiência, esta viagem foi... Botão, marcou-me para sempre. Madagascar, todas as viagens que eu fiz. As que fiz sozinha, as que fiz com eles. Às vezes temos viagens que só a viagem em si é andarmos de carro, não sei para onde, porque eu tenho também uma dificuldade grande em seguir um GPS. Portanto, a última vez que fomos para Madrid demorámos 10 horas ou mais, segundo a minha filha, e então agora é uma experiência quando eu digo assim: malta, vamos de férias, mas vamos de carro. Eu acho que eles ficam em pânico, dizem: não, mãe, por favor, e é uma experiência nova. Lembras-te do teu primeiro ordenado? Lembro. Lembras-te como é que o gastaste, ou qual foi a primeira grande compra que podes partilhar? Lembro. A primeira vez que eu recebi dinheiro foi nos Trapalhões em Portugal. Fui lá cantar eu fazia parte do Onda Choque e depois os Trapalhões em Portugal convidaram-me para ir lá cantar uma canção. E eu não sabia que ia receber. E lembro-me no final terem chamado a minha mãe a uma sala para dizer que iam pagar o meu trabalho. Pá, foi a primeira vez que eu recebi na minha vida e eu fiquei em êxtase. Eu lembro-me que na altura, porque nós ainda estávamos em euros, era como se fosse hoje em dia, sei lá, 250 euros, uma coisa assim. Que eu gastei tudo num jantar, ou foi nessa noite ou na noite a seguir, com a minha família toda. Temos a sensação, e já estudámos isto, de que se ouve mais música do que nunca em Portugal, mas paga-se menos por ela, pela música, do que alguma vez se pagou. Eu gostava de saber qual é a tua opinião sobre o que é que está neste momento a acontecer no consumo de música em Portugal. Ui, quanto tempo temos? Opa, não sei, eu acho que é assim, as coisas vão mudando, não podemos ser aquela malta do está tudo errado e mais não sei o quê. Obviamente que aquilo que me iria trazer bastante felicidade, porque a música traz-me coisas que mais nada na vida me traz, é que várias pessoas tivessem essa experiência. E eu acho que nós fomos educados a ouvir música de uma forma que hoje em dia não há esse tempo ou essa paciência para se passar esses hábitos. Ouvir um disco antigamente era como veres um filme que tu querias ver, e tu preparavas todo um momento para ver esse filme, como continuas a preparar hoje em dia. Se quiseres, se há um filme que tu queiras muito ver, tu vais preparar as pipocas e vais apagar a luz e vais não sei o quê. Antigamente nós fazíamos isso com discos, saía um disco e tu quase que ficavas maluco para chegar a casa, poder ouvir o disco. Às vezes, quando a malta toda, nem toda a gente tinha leitor, combinavas na casa dos amigos: posso ir ouvir aí o disco, ou até o empresta-me o teu disco. Não. Ou os vinis todos riscados. Eu lembro-me de discussões por causa de vinis e de discos, e que a malta fazia playlists de amizade. Pai, fiz este disco para ti, sabes? E andavas ali a gravar as coisas todas. A música cria ligações. Isto não há hipótese de... A arte cria ligações. Eu acho que seria saudável voltarmos a consumir música
da forma como consumimos comida ou da forma como consumimos tudo o que são necessidades básicas, porque obviamente há necessidades básicas para tu conseguires andar, tens que beber água, tens que comer, para conseguires, estás a nutrir todo o teu corpo, nós temos que nutrir o nosso coração. E tu podes andar e podes correr, mas se não consumires cultura, provavelmente não vais saber para onde é que queres andar sequer. Mas, e os consumidores sabem como é que funcionam os direitos de autor? O público tem noção de que 1 milhão de streams pode não valer nada diretamente para o artista, para o criador? Não sei se têm essa noção, as coisas hoje em dia estão mesmo muito difíceis. Não é só de hoje em dia em relação a isso, é essa questão. Cada compositor ou cada autor ganha direitos de autor. Isto não tem a ver com quem canta a música, com quem a toca. Isso são outros direitos. Os autores, portanto, apesar de grande parte das pessoas poder achar que todos os cantores que conhecem são eles que fizeram essas músicas, muitas vezes não são. Portanto, quando tu és um intérprete e não compões, a forma de tu receberes dinheiro é através dos teus concertos ao vivo, e digitalmente estamos a falar de coisas ridículas. As pessoas, quando estão a consumir música no digital, se nós dependêssemos desse dinheiro para sobreviver, não haveriam artistas neste momento. Não era possível. Olhando para a realidade do consumo musical que nós estamos a ter no mundo e que é, na sua grande maioria, digital, a fatia e o pagamento por esse trabalho não está a ser feito. A malta, para receber por aquilo que faz, não chega a compor, não chega a criar, não chega a produzir. Tens que efetivamente ir depois tocar estas canções ao vivo. Eu na pandemia deparei-me com uma classe inteira completamente abandonada. E quando essa conversa foi tida, a opinião pública era que nós tínhamos todos muito dinheiro. Na pandemia, não tendo concertos ao vivo, e é aqui que tu tens os factos, aquelas pessoas, e este eu não estou a dramatizar, aquelas pessoas estavam a passar fome. Nós tivemos que fazer N de movimentos internos para arranjar pacotes de arroz e latas de atum para a classe musical. Portanto, e é a classe que está sempre disponível para ir tocar de borla a todo lado. Há um fogo, há uma manifestação, precisamos de vocês, bora, bora. Isso também faz parte do nosso papel, é emocional, é levantar as questões que te deixam desconfortável a ti. É às vezes passá-las para a música, outras vezes numa entrevista. Que isto é um problema que tem que ser resolvido e que tem que haver uma solução. Nós temos um barómetro na DEC Proteste que acompanha, que faz um índice, calcula o índice de dificuldades económicas das famílias. Fazemos esse estudo há 8 anos. E no ano passado tivemos o pior índice de sempre. As famílias queixam-se que entre as atividades que têm de fazer, a cultura, infelizmente, é uma das 10 mais difíceis de sustentar. Achas que o preço dos bilhetes atualmente pode estar a afastar público? Ou o concerto e o festival pode estar a tornar-se num luxo? Há aqui várias situações. Podemos estar a falar de festivais e tens um valor para um festival onde tens acesso a uma data de artistas, são decisões do tipo de experiência que tu queres ter. Eu não sou muito uma pessoa de ir a festivais, até porque não gosto de ouvir a festivais, estou a dizer como consumidora, se os palcos estiverem muito próximos. Porque eu gosto de ter um som bem condicionado. Se eu estiver a ver o Stevie Wonder, eu quero ouvir o Stevie Wonder, não quero ouvir mais não sei o quê. Mas estes festivais todos, e têm sido bastante bem pensados, né, e organizados, os valores são totalmente diferentes e é uma coisa que, sendo muito sincera contigo, nunca me debrucei muito tempo a pensar sobre isso. Até porque já fui a alguns festivais, mas não é o sítio onde a gente tem uma pegada maior, vamos chamando assim. Eu, em relação aos auditórios que eu faço e ao valor dos bilhetes que nós temos, não me parece de todo que sejam bilhetes caros para a cultura. Obviamente, como a cultura se tornou uma coisa que tu não tens que pagar,
quando tu tens que pagar alguma coisa já começa a ser caro. Se as pessoas têm todas acesso a música sem terem que as pagar, quase que se torna dentro da tua cabeça que então também não deves pagar quando vais ver um concerto. E até porque vimos num país que nos habituou muito às festas da cidade. As festas da cidade são gratuitas. E então há uma educação social em relação ao dinheiro que tu gastas na cultura que se foi alterando. Era o mesmo que tu teres durante muitos anos salas de cinema onde tu não pagasses. Imagina teres 20 anos, podes ir ao cinema porque a Câmara paga. A primeira vez que tu vais ao cinema que vais ter que pagar, se pagares 10 euros vais achar muito, porque andaste 10 anos sem pagar para ir ver um filme. É aquilo que acontece, acho, em Portugal. E isto não é culpa de ninguém. Isto é uma coisa que está intrínseca em nós. Eu vou a uma festa da cidade, eu vou ter a oportunidade de ver um artista que eu gosto sem pagar nada. E as pessoas pensam no quê? No dinheiro que elas já vão gastar, que é, eu vou gastar para beber, eu vou gastar gasolina, eu vou gastar para comer. Se tu ainda tivesse aí pôr o dinheiro do concerto, provavelmente a tua ideia seria: onde é que eu tenho que tirar o dinheiro? É aqui. Porque comer eu tenho que comer, beber eu tenho que beber, ir para lá eu tenho que ir. Portanto, acabas por retirar a razão pela qual tu estás a ir. Tu estás a ir, tu retiras o pagamento da razão pela qual tu vais. Eu acho que há efetivamente valores que estão completamente ridículos para bastante e para menos. Nós temos uma casa do artista que é o único sítio que existe para artistas irem para lá e onde aquelas pessoas estão totalmente esquecidas. Grande parte daquelas pessoas que ali estão fizeram grande parte do nosso povo vibrar de emoção, chorar, rir, celebrar. Aquelas pessoas conquistaram emoções por nós. Aquilo que nos está a ser apresentado é que não é a realidade que nós podemos viver. E então eu acho que as pessoas acabam por sentir que têm montes de opções, mas na verdade não têm assim tantas. Portanto, dependendo, e passado 1 hora para responder à tua questão, porque é uma questão pertinente, estás a perceber? Eu acho que a cultura tem que ser acessível a todos. A todos, a toda a gente, inclusive a quem a faz. Se tu mandasses e tivesses responsabilidade ao nível político, Deus me livre. alguma medida em mente que gostarias mesmo de implementar já? Ou, pelo contrário, uma prática que exista que isto tem de parar, tem de deixar de ser feito em Portugal? Nada tem a ver com música, nada tem a ver com isso. Acho que é proteção de crianças. Para mim, a lei que eu punha logo em primeiro lugar era: não há avisos para pedofilia, não há avisos para violência doméstica, não há avisos. Acontece uma vez, é um crime. Nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas crianças, temos a responsabilidade de cuidar de nós, de uns dos outros. E as nossas crianças, eu não estou a falar só das minhas, qualquer criança que eu veja no meio da rua, não é minha, mas é. Porque todos nós estamos a dar exemplos a toda a gente, uns aos outros, a toda a hora. Nós estarmos em 2026 ainda a falar sobre se faz sentido ou não pessoas não estarem protegidas de violência, de crimes sexuais, para mim é surreal. Ser mãe, essa missão, mudou a forma como olhas ou passaste a olhar para o sucesso e para o fracasso? Mudou tudo, mudou a forma como eu olho para tudo. Eu, antes da minha filha nascer, aliás, depois dela nascer, eu pensava assim: eu já nem me lembro bem porque é que eu me ria, ou porque é que eu chorava, porque eu nunca me ri. Eu lembro a primeira vez que ela deu uma gargalhada, eu nunca me tinha rido daquela maneira na vida. Nunca. Aquilo vinha de um sítio completamente diferente, ou a primeira vez que fiquei preocupada com ela. Eu tinha tido outras preocupações, mas nunca como aquela, nunca mais dormi. Eu nunca mais dormi em condições. Alterou tudo, mas eu acho que essa minha percepção de sucesso já tinha sido alterada antes da Bia. Porque como eu vim de uma família que nunca me faltou nada, mas não vim de uma família onde financeiramente
Minha mãe era sozinha, cuidava de mim e do meu irmão, e nós éramos uma família de sucesso, porque, eu, a minha mãe e o meu irmão é assim, gangue do amor. E então eu nunca pus a bitola do sucesso fora disso. A altura que eu tive menos sucesso foi a altura que eu tinha mais dinheiro. Foi a altura que eu estava mais triste. Não por ter mais dinheiro, mas porque para ter mais dinheiro tinha que andava a trabalhar mais, portanto acabava por não ter momentos que efetivamente são momentos de sucesso. E então eu percebi muito cedo que eu ter sucesso era eu estar feliz. Se eu estiver num concerto cheio e eu não estiver feliz, eu não sou uma pessoa de sucesso. Lembro-me quando eu saí de Dona Maria e voltei aos Templários, e houve muita malta que me disse: como assim, meu? Estavas com concertos já... Pá, Dona Maria ganhou um disco de ouro e ganhou... Estava cheia de sucesso. O sucesso estava a chegar e tu decidiste voltar para os bares. E efetivamente para mim era exatamente o oposto. Era não, eu não tinha sucesso nenhum. Eu não estava feliz. Eu agora, e a primeira vez que voltei a cantar nos bares, e para a maior parte das pessoas aquilo era o meu insucesso, foi das noites mais felizes que eu tive, que foi, porra, eu quero mesmo é ser feliz, sabes, e ter sucesso. Pá, e acho que e vais aprendendo isso, com uma malta internacional até, que tem tudo, supostamente, e que dão entrevistas e que dizem, pá, eu tenho tudo e sinto-me completamente vazio. Se um dia a máquina parar e a música deixar de tocar, o que é que tu queres fazer? O que é que vais fazer? O que é que ainda te falta fazer? Não, a máquina parar é impossível. A música deixar de tocar é impossível. Eu posso é deixar de a compor ou de a cantar. Que ela deixe de tocar, não. Até porque a música que eu já fiz foi exatamente para... nós vamos parar um dia. A única coisa que não vai parar é a música que eu fiz, nem que seja para os meus filhos, para eles ouvirem. Portanto, se há coisa que não para, são as nossas expressões.